a very quick presentation on the global evaluation with you right now. I hope you can see the slides. Yes. Unfortunately, I went and did it at the end, so I'm going to just quickly flick back to the beginning. But I want to just explain what we understand to be the major value add that evaluation provides when we do it well. Because when we do evaluation well, what we get is better evidence, and better evidence means that people are in a position to develop and implement better policies, and that leads to improvements in people's lives. Despite the way we think about it, in many ways, life, especially for poor people, improved drastically over the last 50 years. And I think since COVID and the way COVID has rolled back a lot of those gains, we're now suddenly realizing the importance of sustaining improvements in quality of life. And in that endeavor, evaluation has a lot to offer. So what the Global Evaluation Initiative does is it brings together governments, citizens, experts, and a range of different kinds of institutions to help countries improve their monitoring and evaluation systems and build their capacities. The idea really is that we want to be adding value and taking forward the notion that better evidence is going to increase transparency, deepen accountability, and lead to better decision making. The core values that underpin the GEI are the idea that a program in one country is going to look different to a program in another country. And that's because we understand that every context has a history, it has a set of relationships and traditions. And if a monitoring and evaluation capacity building program is going to work, it's got to speak to what that country's context and history looks like. We want to be building inclusive systems that take advantage of the capacity of technology to give people who have traditionally been excluded space to participate. We want to build systems that are sustainable and based on collaboration. We want to be culturally responsive, meaning that we want to be able to take account of what traditions, culture, and practice look like. We want to be innovative, but more than anything, and I think it really requires all of the above, we want to be excellent. We want to be offering something that is high quality and that really adds value to governance processes. We understand that the Sustainable Development Goals are not going to be achievable and can't be reported on if we don't have stronger monitoring and evaluation systems. And we know that the data tells us that without better M&E systems, we're not going to reach the SDGs. We also are very, very mindful of the effect that COVID has had on people globally. And we're very aware of the fact that COVID has shown that we have limited capacities to act together when there is an emergency. As the climate catastrophe becomes more likely, we really need to start thinking about what it is that we need to be doing as a species, not even as countries, but as an entire species to be able to work together to respond. And we can see, for example, how vaccines are being so badly distributed, the hoarding that's going on, the fact that, for example, less than 10% of people in Africa have been vaccinated. These are all evidence that we need to do better. We need to work more collaboratively so that we're able to respond quickly to crises. And a key element of excellence has to be a consideration of how long things take. How long it takes to produce an evaluation is a really important variable. If you have an important policy decision and it takes you 2 years to do an evaluation to produce guidance, that's not acceptable. It's too late. The evidence comes in slowly. The policymaker has moved on. And so the idea that we need to be able to produce evaluative evidence more quickly is a key priority for people working in monitoring and evaluation capacity strengthening. And as I said previously, this relates to COVID, it relates to the climate
climate change, but it also relates to more systemic long-term challenges that we face, such as inequality, rising unemployment, and the sudden growth in poverty that we've seen over the last year and a half since COVID. What the GEI, the Global Evaluation Initiative, seeks to do is to join a whole lot of people in this common mission. So we're talking about bilateral and multilateral organizations. We're talking about M&E organizations and the private sector, individual practitioners, centering on governments from developing countries, civil societies, academic institutions, and people who work specifically to build M&E capacity. The GEI seeks to build a culture of evidence-informed decision-making, to strengthen a cadre of evaluators and M&E specialists in developing countries. We want to generate and share M&E knowledge, and we want to optimize partnerships and operationalize knowledge sharing. And that's the framework that the GEI operates within. We've got a conceptual framework that talks about the enabling environment, the institutions in which capacity is required, and then thinking about how individual people are able to do monitoring and evaluation. And our target groups are government institutions. Within governments, we want to be focusing on particularly center of government entities, either at the national, subnational, or the metropolitan level, who are responsible for acting as guardians of monitoring and evaluation. And we're also very mindful of the fact that good monitoring and evaluation capacity is built not only by and within government, but also outside government, in academia, in voluntary organizations for professional evaluation, in civil society, and in private firms. And we see those as all important stakeholders. We understand ourselves to be working with country governments at the outer edge. We work with implementation and associate partners, and we have a group of core partners who support our work, which are our donors. The Global Evaluation Initiative, and I'm going to quickly stop sharing my screen there, is very proud to partner with CLEAR, Lusophone Africa, and Brazil, based at FGV. Gaby's here, she's from the CLEAR LAC Center in Mexico. Ian works with CLEAR AA in Johannesburg in South Africa, working in Anglophone Africa. And we see this as an exciting example of the kinds of collaborations that we want to achieve globally. We think that thinking about how to do evaluations more quickly is going to help us respond more effectively, produce better evidence, and lead to better decision making. Thank you for the opportunity to speak with you, André. Back to you. Muito obrigado, Dugan. Uma excelente apresentação sobre a iniciativa global de avaliação e as missões, né, a missão da iniciativa e o que estamos fazendo aqui todos juntos, né, tentando puxar para frente, empurrar para frente essa missão. Eu passo a palavra agora à nossa gerente de relações institucionais, a Gabriela Lacerda. Ela irá apresentar a convocatória, que é o motivo ou o pretexto de estarmos reunidos aqui hoje. Então, por favor, Gabriela. Obrigada, professor André. Gente, então, antes da gente começar, uma breve informação aqui sobre o que é a convocatória de avaliação executiva. A gente está oferecendo para setor público, né, África Lusófona e Brasil, assessoria em avaliação rápida. Então, conforme o Dugan falou, né, as pessoas que querem utilizar evidências para fazer avaliações rápidas e ajudar a tomar a decisão, a gente vai oferecer essas assessorias. Pode ser qualquer política pública, uma política de agricultura, de emprego, de educação. O importante é que seja alguma política que, de alguma forma, né, contribua para o objetivo do desenvolvimento sustentável no âmbito da Agenda 2030. Queria falar 5 informações importantes. Custo, a assessoria em avaliação ela é gratuita, não tem custo. Prazo de inscrição até dia 12 de novembro. Quem pode se inscrever
qualquer organização do setor público de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E quem é que pode participar das avaliações? A gente acredita numa abordagem participativa. Então, os governos poderão convidar acadêmicos, especialistas, até organizações da sociedade civil para participar do processo de avaliação executiva, da assessoria, né, da avaliação executiva. Então, se vocês... enfim, só talvez para fazer uma rápida analogia aqui, o que seria a avaliação, o que seria essa assessoria em avaliação, se a gente botar aqui a imagem de um mergulhador que vai fazer um mergulho pela primeira vez, talvez essa primeira experiência, né, ou as primeiras experiências, a gente vai buscar apoio de alguém que vai facilitar, que vai ajudar esse primeiro mergulho, a entender quais são os equipamentos, a entender como respirar aí num ar comprimido, num tubo de cilindro. Então, a assessoria da mesma forma, é um apoio nosso, ajudando a conduzir, a facilitar essa experiência inicial de uma avaliação. Então, mais do que a avaliação executiva é objeto do nosso webinar, a gente agradece muito, acho que a gente incrivelmente formou um time de expert, aqui um time de peso, então muito obrigada mais uma vez, Gabi, Ian, João Mário e Pablo. E aí eu passo então a palavra ao João Tavares, que vai fazer a nossa moderação, o Dr. Gilson Pina, João Tavares e todo o time da Direção Nacional de Planejamento do Ministério das Finanças de Cabo Verde tem liderado um trabalho belíssimo aí em avaliação no governo e a gente agradece muito. E é isso, conte conosco, vamos colocar aqui mais informações no bate-papo sobre a convocatória de avaliação executiva. João, obrigada. Obrigada, Gabriela. Muito bom dia a todos, boa tarde daqui de Cabo Verde, nós aqui já estamos no horário do almoço. Aproveito para enviar um abraço enorme da equipa da Direção Nacional de Planeamento, não é? Meu nome é João Tavares, eu sou o diretor do Serviço de Planeamento Estratégico, Monitoramento e Avaliação da Direção de Planeamento do Ministério das Finanças em Cabo Verde. Ora bem, parece-nos incontestável, não é, que a avaliação é uma ferramenta importante no processo de formulação e execução de políticas públicas, sobretudo no contexto em que vivemos atualmente. Mas não sou eu quem vai falar sobre isso. Quem vai falar sobre isso é um conjunto de painelistas que nós temos cá e que passo desde logo a apresentá-los, não é? Teremos a intervenção da senhora Gabriela Pérez, não é? A diretora do CLIER América Latina e Caribe. Gabriela Pérez é professora associada do Centro de Pesquisa e Ensino da Economia. Tem uma larga experiência em projetos de pesquisa, consultoria para gestão para órgãos governamentais mexicanos e agências multilaterais. Foi diretora do Serviço de Avaliação do Conselho Mexicano de Avaliação e subdiretora da Análise Econômica da sede SOL. Muito prazer, Gabriela Pérez. De seguida, teremos o senhor João Mário França, que é o diretor-geral do Instituto de Pesquisa Estratégica Econômica do Ceará, não é? Graduado em Engenharia Civil, mestre em Economia pelo curso de pós-graduação em Economia, doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, é professor associado do Departamento de Economia Aplicada da Universidade Federal do Ceará. Temos ainda Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, do Governo do Espírito Santo, servidor público. Possui o professor da Universidade de Vila Velha, na Universidade Federal do Espírito Santo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Temos ainda Jan Goldman, que é o assessor em sistemas de avaliação e evidências do CLIER da África Anglófona. Foi chefe de avaliação de pesquisa no Departamento de Planeamento, Monitoramento e Avaliação da África do Sul. É comissário e fundador da parceria africana DMNI da Twin MBEL. É professor na Escola Nelson Mandela de Governança Pública da Universidade da Cidade do Cabo e é professor visitante da Universidade de Reading, no Reino Unido.
Antes de avançarmos com os panelistas, gostaria de introduzir brevemente, do ponto de vista metodológico, como é que se vai desenrolar o nosso webinar, não é? Antes de mais, para avisar aos participantes que nós temos o serviço de tradução simultânea e que podem ver, digamos, no chat, a equipa vai estar dando instruções de como acessar o serviço de tradução. Nós teremos a primeira intervenção com a Gabriela Pérez, seguido de João Mário, depois o Paulo Lira e depois o Ian Goldman. Cada painelista tem 20 minutos, depois seguimos com o espaço de debate e as pessoas que estão nos assistir através da plataforma podem colocar as questões através da plataforma. A equipa vai estar reunindo as questões que nós vamos, com certeza, aqui responder. Sem mais delongas, eu passaria a palavra à senhora Gabriela Pérez para a sua intervenção. Tenha bondade. Thank you very much, Mr. Tavares, for the introduction. And good morning to all. It is a pleasure to be here today in this initiative, in this opening of this initiative. So I greet you from Mexico. It's in the morning. It's not yet lunchtime, fortunately for me. So I will talk to you. I will share my screen now. Let me know if you can hear me well and if you see the presentation. Is that okay? Thumbs up? Wonderful. Perfecto. I'm going to talk to you about executive evaluations as this evidence-based tool for decision making. So thank you for organizing this FEGB Clear Lab. Thank you, friends, for giving me this opportunity to be with you today. So let me start by setting the framework of rapid evaluations. So there are different types of rapid evaluations. One type are the qualitative rapid evaluations, and this was initially taken, born or implemented by anthropologists and ethnographers in order to do this analysis they do, describing and understanding the context and the power structures within societies, within communities. But they needed to figure out a quicker way to do this and not take years doing it. So the concept was first born here. There are also executive program or policy evaluations, which we're going to talk about today in more detail. This is what I'm going to describe here. And we also have rapid impact evaluations, which different organizations are working on this more than ever, given the context of COVID and giving the nature of information that we have now, that we are able to gather information faster, quicker, using geographical information systems and big data and administrative systems. So this is, there's several initiatives being developed to have rigorous impact evaluations using these types of methods. And these are mostly quasi-experimental evaluations. But I'm going to talk to you today about the executive program or policy evaluations, which constitute a very important aspect of management and how to use evaluations for management purposes, and how these evaluations can help put evidence into policy making. So let me start by talking about public policy.
So many years ago, Harold Lasswell defined the policy sciences. This was back in the 60s. I'm not going to lecture you as I lecture my students, of course, but this is important to put in the framework of how and why rapid or executive evaluations are important to fit into the public policy cycle. So Lasswell differentiated between politics and policy. And of course, politics influences policy, but since then, there are important developments on how we and what tools we use to make policies more effective. And evaluation, it's an important part, a relevant, a fundamental part of this policy process. And the idea is to have better policies through evidence, through policy analysis in which evaluation is fundamental. So in this policy cycle, we have three important aspects or phases that we need to evaluate about programs and policies. We need to look at the design of those policies and programs, if they have a relevant and consistent theory of change, how the program is to achieve the results. We also have the implementation or the processes by which the outputs are produced. So we have to assess the effectiveness and efficiency and economy and quality of those processes. And we need to see if those processes are oriented towards the results that the program or the policy seeks. And of course, we need to evaluate if the program, the intervention of the policy actually results in the outcomes that we established, if those policies solve the problem that made the policy be born. So what makes an evaluation an effective evaluation? And by that, I mean that it's influential in the decision-making process. So we need evaluations that are cost-effective, that are independent, that they have a complete view of what they are evaluating, that they are accurate, concrete, informed, and that they are timely, that they reach the decision makers at the time when they need the evidence to make decisions about policy and programs and budgets. So what are executive evaluations? Because we have design evaluations and we have process evaluations and we have results and impact evaluation. So rapid evaluations are a mixed, they use the information and the concepts, the relevant and important concepts of these different types of assessments or evaluations. So let me talk to you about the key elements of executive evaluations. When we talk about executive evaluations, we need to talk about their scope, the methods used to do the evaluations, the data that it's used to analyze, and the use of the evaluations. How do we encourage use? So in the scope, and by scope, I mean the content. So as you saw before, executive evaluations interact or consist of analysis of different elements in the policy making process. So we can have in executive evaluations because they can engage in different scopes or have different scope depending on how they are designed in particular context. But we have that they may include the design logic framework, the indicators, an evaluation of the indicators, an evaluation of the implementation, and results.
So, so in the design element of rapid or executive evaluations, we can have an assessment of the diagnostic, of the theory of change, of the log framework, of their components. And in process evaluation, we can have assessments on planning, monitoring, organization, management, coordination. And on impact evaluation, we may revise in rapid evaluations outputs and outcomes. What about methods? In rapid or executive evaluation of policy and programs, we see that there's a standardized component to it. But this standardization can be adapted to context and scope. And I'm going to talk about standardization and why this is important. They are replicable, and you can have comparisons with this methodology that it's used. So, so the use of rapid evaluation, as it has been done in several countries, implies standardized questionnaires or formats that describe and analyze the aspects of the scope of the program that the evaluation is taking on. They are comparable, and it is possible to have a synthetic assessment in the elements that include the scope, but also among programs. There's an important element on communication that rapid evaluations have to consider. And rapid evaluations give us the opportunity to continuously develop the frameworks and methodologies by which they are made. Rapid executive evaluations can use the mixed data sources, but documents are more relevant than field work in this type of evaluation. And because there's a need to be cost and time effective. So program records and other analysis or evaluations of programs being evaluated by executive evaluations take the most part of the data or information that it's used. But it can also include, in a lesser amount, interviews or surveys and direct observation or field work. And finally, use. When we develop executive evaluations, we have to be clear for whom and for what those evaluations are being implemented. Decision makers are a key actor because we aim with executive evaluations to bring information and evidence to make decisions, to decide on whether to change a program, to whether interrupt the program, whether to finance it even more because of its results. So decision makers are a fundamental user of these evaluations. We use these evaluations also as an accountability tool, and accountability is very important for our governments. We use evaluations, executive evaluations, to improve programs and to make better budget decisions. So I'm going to give you some examples about executive evaluations being made. We have several at the national level in Latin America and in the US. Mexico, Chile, Colombia, they have been very important actors in the development of executive evaluations. And I'm going to talk, you can look this over in these different organizations that have been in charge of designing and implementing these evaluations. I'm going to talk to you specifically about the case of Mexico. So Mexico, the federal government decided to implement a rapid evaluation that it's called the Consistency and Results Evaluation. And its objective was to
to have diagnostic analysis on the organization, institutional arrangements and management and the capacity of programs that were designed to effectively get results. So it was to have an overall view of the federal programs that at that time were there in the Mexican federal government. So what type of methodology did the consistency and results evaluation take on? It's an external evaluation, which means that evaluators outside the government were in charge of making these evaluations. It was based on the existing information, documents, and some interviews of public officials. It was an instrument questionnaire of 100 questions, 80 of which were yes or no binary questions, and 20 were open-ended. And the final part of the evaluation was a SWOT analysis, a strength, weakness, opportunities, and threat analysis that would lead the evaluator to give recommendations for the program. So the scope of this evaluation included its strategic planning, targeting and coverage, process and operation, perception of beneficiaries of programs, results, and impact. Those were the elements that the evaluation included. What were the results in this initial evaluation? The Mexican government implemented 106 evaluations of the same number of programs. So if we had to grade the programs in the overall approach using this evaluation, we had 51 positive aspects and 43 negative aspects on the program. And this is nice to know, but it's not enough. And the importance of rapid evaluation is that they can give us more information. When you see the components and the scope. Okay, so I'm almost finished. So you can see the grades of each of the components of the evaluation, and you can know where the problems are, right? So as you see here, defining the target population who was getting the programs had some big issues, big aspects or challenges, and as well as the results, the attainment of results. We can see this by program. I don't know why another one does not appear, but we can see it by program, and we can see where the problems of the programs are, and we can compare programs using the standardized tool and with the different scopes and with the way the evaluations were structured and the instrument was developed. And finally, use. So it was very important for this evaluation to define its users, and it was basically decision makers at the top level and the people that were the implementators of the evaluation. One of the challenges was the quality of recommendations. So there was a lot of work being done in further developments of the methodology, but it was very, very important. It was also important to generate interactions and to set clear rules for the use and to be very, very transparent. Here is the way the utilization framework was made, how the different organizations and agencies in charge of programs were to do the analysis, the classification, how they were going to do institutional programs and plans in order to improve the programs, and this all had to be transparent. Many of the agencies complied with the follow-up process on recommendations, and this was very, very encouraging. Decisions were made
with this information in many of the programs that were evaluated. So here I'll leave you, because I think my time is up. Some of the challenges that rapid executive evaluations pose, and that have to be considered. The quality of the evaluation, of course, so this is why it's very important to develop capacities, appropriation by key stakeholders, planning evaluations with the budget and planning cycles. It is very important to motivate evaluation use through clear rules and process, and very, very important to communicate to other key actors to bring legitimacy to this form of evaluation, because it is very relevant, and it brings a lot of evidence in a clear way for decision makers and for other actors in society to learn, to know, to have instruments to make governments accountable, and for public policymakers to have instruments to be able to develop better policies. So with that, I'll leave you. Thank you so much, and I'll leave you some of our social networks so you can follow us at CLIER-LAC. Thank you so much. Obrigada, Gabriela, por partilhar essa experiência do México e, fundamentalmente, por cumprir escrupulosamente o tempo. Vamos, de imediato, passar para o próximo painelista, o diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Económica do Ceará, o senhor João Mário França. Por favor, tenha bondade. Obrigado a todos que estão participando aqui do evento, agradecer ao André Portela, a Gabriela, pelo convite desse seminário, que é extremamente importante, um tema muito relevante para políticas públicas e para os governos estaduais, municipais, enfim. Então, eu vou iniciar aqui compartilhando aqui minha apresentação. Todos estão podendo ver? Sim. Ok? Deixa eu colocar aqui no módulo de apresentação. Só um segundo. Pronto. Então, o tema específico, falar da avaliação executiva, e aqui no meu caso, nessa minha apresentação, eu vou falar da experiência do CAP, que é o Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas, que está no IPS, e todo esse processo desde 2018 até agora, que nós estamos aqui no Estado, nessa interação com as diversas secretarias de Estado, num processo de avaliação executiva de suas políticas públicas. Então, para situar um pouco, o CAP, como eu já falei, ele está dentro do IPS, foi criado através de uma portaria em 2018, então é um processo bem recente. Essa experiência tem pouco mais de 3 anos. E, assim, uma grande novidade, eu acho um grande diferencial que nós estamos fazendo aqui em relação a outros estados aqui do Brasil, é que no CAP ele é formado essencialmente por grupos de pesquisa acadêmica. Então, são professores que estão na universidade, principalmente da área de economia, mas tem de outras áreas também, e que interagem com o poder público nesse processo de avaliação. Então, basicamente, são grupos de pesquisa que atuam dentro do nosso Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas. Quais são as atribuições do CAP? Essa portaria de 2018, ela estabelece uma série de atribuições. As principais,
o monitoramento e avaliação de políticas públicas, a parte de análise de dados, e aqui, além de um grupo de pesquisa que está lotado no CAP, ligado especificamente a essa parte de avaliação de políticas públicas, tem um outro grupo que é coordenado pelo cientista-chefe de dados, que trabalha toda essa parte de análise de dados, e aí é um foco mais econômico, inclusive o trabalho principal agora tem sido em termos de notas fiscais eletrônicas. E, além disso, o CAP também tem a função, que eu acho também extremamente importante, de disseminar essa cultura de avaliação, de monitoramento dentro do Estado, a partir de uma série de cursos de capacitação para técnicos e gestores. Então, eu acho que ele foi bem amarrado à estrutura do CAP, é uma estrutura muito enxuta, ela é formada basicamente só por pesquisadores da universidade, num programa bem maior que o Estado tem hoje, o Estado do Ceará, de interação da universidade com a academia, com o governo. São hoje 17 cientistas-chefes que estão espalhados nas várias secretarias de Estado, e no IPS está, como eu falei aqui nessa apresentação, o cientista-chefe de dados. Então, toda essa parte de análise de dados é com ele, e tem um outro grupo ligado à parte de avaliação de políticas públicas. No nosso caso aqui, a gente vai se deter à avaliação executiva. Então, o CAP ele trabalha com avaliação de projetos, trabalha com avaliação executiva e trabalha com avaliação de impacto. Inclusive, na avaliação de projetos, também tudo construído de maneira institucional, tem um decreto do governador de 2019, em que todos os projetos que são submetidos ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza passam por essa avaliação do CAP antes de irem para frente, antes de irem para um conselho para serem discutidos e ocorrer uma deliberação. Mas eu não vou me deter nas avaliações de projetos, nem vou me deter nas avaliações de impacto, vou me deter aqui nessa apresentação exclusivamente no CAP, enquanto realizando essas avaliações executivas. Então, por que a avaliação executiva? Então, aqui eu faço também um parêntese. Em 2018, antes até já aqui no IPS a gente já pensava nesse processo de implantação do CAP, já tinha a portaria estabelecendo o CAP. Nós fomos fazer uma visita ao Espírito Santo, na época eu e a diretora de Estudos e Gestão Pública, Marília Firmiano, e a gente teve um contato com o Instituto Jones dos Santos Neves, que inclusive o Pablo está aqui para fazer uma apresentação, a Gabriela Lacerda, na época, era a presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, e foi lá que a gente teve o primeiro contato com a avaliação executiva. Então, esse processo que a gente trouxe aqui para o Estado do Ceará, claro, com alguns detalhes específicos ligados ao Estado, mas fica aqui o registro, o agradecimento dessa parceria que a gente teve com o Instituto Jones dos Santos Neves. Então, a avaliação executiva é importante, porque ela já é hoje uma referência em diversos países. Aqui eu estou citando Estados Unidos, Chile, Colômbia, México, mas vários outros. A grande vantagem da avaliação executiva é essa questão de ela promover um retrato de programas de uma maneira rápida, pouco tempo e com baixo dispêndio de recursos. Praticamente só dependemos de dados administrativos. Então, se tudo funcionar num cronograma perfeito, algo em torno de 3, 4 meses, você consegue concluir a avaliação executiva de uma determinada política pública, e ela é uma porta de entrada para outras avaliações, porque, é claro, sabemos que o importante, no final das contas, é ver se aquela política pública tem algum impacto, qual o impacto que ela está gerando para o público beneficiário. Mas antes de você entrar numa avaliação de impacto, é importante passar por uma avaliação executiva. Hoje eu tenho muito claro essa compreensão que, se a política pública é mal avaliada em termos dessa avaliação executiva, ou seja, ela não está sendo implementada de maneira correta, nem adianta gastar dispêndio de recursos, gastar tempo para fazer uma avaliação de impacto. Certamente o resultado não vai dar positivo e pode nem ser a culpa do desenho da política, e sim a sua implementação que foi
equivocado. Então, é importante passar por essa avaliação executiva primeiro, antes de chegar na avaliação de impacto. O CAP, qual o modelo de avaliação executiva que a gente utiliza? Aqui eu estou me referindo aqui ao modelo 1, baseado num artigo importante do Banco Mundial, de 2013, em que ele falava exatamente sobre planejamento, monitoramento e avaliação métodos, e uma discussão de qual o método melhor que deve ser aplicado para determinado país. E no nosso caso, olhando essa literatura, nós optamos pelo modelo 1. Por quê? Porque é um modelo que tem um roteiro já padronizado, ele é organizado em eixos e questões, então facilita muito essa interação com a própria secretaria, que tem a política pública lá na ponta, onde ela está executando. E também ele é adequado, no próprio artigo fala sobre isso, ele é adequado quando a oferta de especialistas ainda é limitada. Então, mesmo aqui no CAP, quando a gente tem um grupo de pesquisa ligado a essa parte de avaliação, mas é um grupo formado por 8, 9 pesquisadores. Então, se você imaginar o contexto de um Estado e a quantidade de políticas públicas que teriam que ser avaliadas, então a gente ainda tem uma oferta limitada nesse sentido. E também estabelece como eu falei já, um formato bem padronizado, e isso tem sido muito bom na interação com as secretarias. Eles têm aprovado esse modelo de avaliação que a gente leva na discussão, com os eixos, com as questões. Há essa interação muito importante com as secretarias. Isso também foi uma lição importante, eu me lembro sempre uma frase da Gabriela Lacerda, lá no Espírito Santo, falando disso, que sem a parceria com a secretaria, sem o entendimento deles do que é da importância de uma avaliação e do que a gente está querendo propor e de quais os resultados que isso podem levar, isso não iria funcionar bem. Então, essa interação está funcionando muito bem, e um dos motivos pode ser esse também, um modelo que nós estamos adotando, que foi de fácil compreensão e ajudou muito nessa interação com os gestores. Falar aqui bem rapidamente, aqui todos conhecem os principais eixos de uma avaliação executiva. Aqui eu estou usando aqui os que a gente está aplicando aqui no estado do Ceará. Claro que pode ter alguma variação de uma experiência para outra, mas os nossos eixos são o propósito e a concepção da política, planejamento e desenho lógico. Olhamos a parte de gestão, a execução e a gestão, que aí tem muito a ver também com a implementação da política pública. Se aquele projeto que já está em andamento, ele prevê um monitoramento e uma avaliação de resultados, e se há digamos, uma percepção dos beneficiários, algum tipo de interação com os beneficiários para saber qual é o feedback que eles estão dando em relação àquela política pública, à execução daquela política pública. Então, são esses 5 eixos que são avaliados. As etapas de aplicação começam com uma inicialização, nesse sentido, há uma primeira reunião do grupo aqui do CAP, o grupo de pesquisa do CAP, que hoje ele é coordenado, o CAP ele é coordenado pelo professor Ricardo Pereira, que é diretor de estudos econômicos do IPES, mas o grupo de pesquisa especificamente é coordenado pelo professor Fabrício Liares, que é da pós-graduação em economia do CAEM. Então, vai esse grupo, geralmente o Ricardo Pereira vai representando institucionalmente o IPES, e o Fabrício como coordenador do grupo de pesquisa, Fabrício Liares, e há essa reunião inicial com a secretaria, e a partir daí é demandado uma série de dados da secretaria, dados administrativos ligados àquela política pública, e a partir dessa coleta de documentos é feito um primeiro relatório sobre a política pública, e aí uma parte importante, que eu gosto sempre de destacar nessa avaliação executiva, é a interação com a secretaria. Eles participam em todas as fases, e quando o grupo do CAP, o Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas do IPES, produz o primeiro relatório, ele volta para a secretaria, que é o que a gente chama de devolutivo. Então, a secretaria olha todo o relatório, faz alguns comentários, pode fazer algumas críticas, algumas sugestões,
esse relatório volta de novo para o grupo de pesquisa, e aí ele é finalizado e apresentado para o conselho ligado às políticas de combate à pobreza, de diminuição de desigualdade. Então, são etapas, é um ritual que a gente faz sempre com todas as secretarias envolvidas na avaliação executiva. Aqui eu vou apresentar aqui rapidamente digamos assim, o nome das políticas públicas que já foram avaliadas. Um ponto importante é que nesse primeiro momento do CAP, que foi criado em 2018, nós optamos em analisar políticas públicas ligadas exclusivamente a combate à pobreza. Então, todas essas políticas públicas que eu vou elencar aqui para quem está nos assistindo, são políticas financiadas pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e que são deliberadas num conselho, que é o Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social, que é presidido pelo secretário de Planejamento, o professor Mauro Filho. Então, em 2018 e 2019, avaliamos a Bolsa Social, agentes de leitura, entre parênteses está a secretaria que é responsável pela política pública. Bolsa Social é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, do Estado do Ceará, agentes de leitura é a Secretaria de Cultura, agentes rural, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Avance, também da Secretaria de Ciência e Tecnologia, inclusive o Avance, ele está agora num processo de avaliação de impacto, ele já passou por uma avaliação executiva em 2019 e agora entrou num processo de avaliação de impacto. E aí, vou seguindo aí, Praças Mais Infância, Brinquedopraça e Brinquedocreche, que é da Secretaria de Proteção Social, Prêmio Escola Nota 10, da Secretaria de Educação. Em 2020 e 2021, foram essas políticas públicas que foram avaliadas, eu não vou aqui também elencar todos para não ficar muito cansativo, mas destaco aqui, por exemplo, o Primeiro Passo, que é uma política importante de trazer o aluno do ensino médio para uma experiência profissional dentro do setor público, então ele passou por uma avaliação executiva. E atualmente, em 2021, nós estamos com 3 políticas públicas no processo de avaliação executiva. O Cartão Mais Infância, que é uma política pública de transferência de renda para famílias vulneráveis, com crianças até 6 anos de idade, então é um olhar para a primeira infância. Hoje o Estado do Ceará está com 132 mil famílias beneficiadas por essa política pública. Há uma transferência de renda para cada família no valor de R$100 para complementar o Bolsa Família. E, além disso, essas famílias têm prioridade em uma série de outras políticas públicas do Estado. Então, esse Cartão Mais Infância, ele vai iniciar agora uma avaliação executiva, o Bolsa Estágio, da Secretaria de Proteção Social, e o programa Mais Nutrição, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Aqui eu vou falar aqui um pouco das nossas experiências. Primeiro, que eu já tinha citado, por que essa opção em privilegiar as políticas públicas financiadas pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Primeiro, as características do Estado do Ceará, para quem não conhece, ainda é um estado que tem uma pobreza muito elevada, extrema pobreza, índices de desigualdade muito elevados, acima da média nacional. Então, olhar esse tipo de política pública é muito importante, e a necessidade de aprimorar a sua eficiência. E também essas políticas públicas que têm que serem aprovadas por esse Fundo Estadual de Combate à Pobreza, elas têm um desenho todo próprio, que facilita muito esses processos de avaliações. Os projetos já vêm padronizados, há uma gerência executiva do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que olha outros detalhes do projeto, tem um conselho que eu falei, que é o CCPIS, o Conselho Consultivo de Política de Inclusão Social, que delibera sobre essas políticas. Então, há todo um desenho institucional, um arcabouço institucional muito bem estabelecido, inclusive é esse conselho que designa ao IPES quais são as políticas públicas que vão passar por avaliação executiva e por avaliação de impacto. Então, todas essas avaliações executivas que eu apresentei, esse conselho deliberou ao IPES
que fizesse essa análise. Já os projetos, não, todos os projetos que vão para esse conselho têm que passar antes pelo CAP. Então, visão geral, para fechar aqui minha apresentação, a visão geral da experiência do CAP-PS. Estou falando especificamente das avaliações executivas. Tem toda uma experiência que a gente já adquiriu nas avaliações de projetos também, e estamos iniciando também agora de impacto. Mas na executiva, sobre os projetos, alguns aspectos estão bem consolidados. Aí eu falo de uma maneira geral. Vocês viram que foram ao todo 12 avaliações executivas que já fizemos e 3 em andamento. Então, consolidado. Pois não. Os projetos e programas são bem desenhados para resultados, são bem alinhados com o planejamento estadual e apresentam o desenho identificado em matriz de marco lógico. Então, isso aí é uma coisa positiva. Precisam melhorar na parte do diagnóstico do problema, precisam melhorar na parte de desenho para uma avaliação de impacto. Muitos desses projetos não têm sequer uma previsão de avaliação de impacto, e a ausência de instrumentos para mensurar a percepção de beneficiários. Na questão do método que a gente utiliza, eu falei do método 1, esse formato padronizado e roteirizado está facilitando muito a interação com as secretarias e os gestores, mas a gente ainda precisa aumentar a aderência das questões a especificidades da área social e também um maior incentivo para que cada vez mais haja essa colaboração de técnicos e gestores nesse processo. Por fim, quais são as considerações finais? Então, eu acho que a gente tem que avançar mais nesse desenvolvimento de uma cultura de monitoramento e avaliação. É importante que o gestor entenda que a avaliação não é uma punição, mas sim uma oportunidade de melhorar, de aprimorar a eficiência das políticas públicas. Ainda temos que avançar em como utilizar o resultado dessas avaliações em termos de orçamento, em termos de aprimoramento dessas políticas públicas. Então, é feita a avaliação executiva, tem um diagnóstico, então como isso avança no sentido de melhorar a política pública e como ela vai ser utilizada em termos de orçamento futuro do Estado. Uma questão que a gente vem discutindo muito com o CLIA, temos esse acordo de cooperação com o CLIA, o André Portela, a Gabriela, a Alice, a gente vem conversando muito sobre o que o Estado do Ceará ainda precisa avançar, e é nessa questão de um sistema institucional de avaliação de políticas públicas. A gente tem uma coisa ainda muito focalizada na área de combate à pobreza, no Conselho Consultivo de Política de Inclusão Social, mas a gente precisa colocar isso de uma maneira mais geral para todo o Estado. E, por fim, corrigir ainda lacunas na produção de informações necessárias para as avaliações. A gente, quando vai conversar com a secretaria, algumas secretarias ainda têm muita dificuldade de informações, de dados, e sem dados a gente não consegue fazer uma boa avaliação. Então, agradeço aqui pelo tempo, acho que ficou ali um pouquinho no limite, mas é importante compartilhar com todos essa experiência do Ceará no maior detalhamento possível. Fica à disposição para qualquer comentário. Obrigado. Obrigado, João, pela partilha da experiência do Ceará, não é? Excelente. Vamos agora ouvir Pablo Lira, não é? Que é o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, do Governo do Espírito Santo. Pablo, tenha bondade. Tudo bom, João? Bom dia, boa tarde a todas e todos. Cumprimentar aí nosso amigo professor André Portela, ao qual a gente estende aí todos os cumprimentos para a equipe da FGV Clear, especialmente aí a Lara, a Gabriela, a Alicia, e também cumprimentar aí o Ducan, a Gabriela, o Ian, nosso amigo João Mário França também, todos que estão integrando aí a mesa e todos que estão acompanhando o nosso diálogo aí, bem profícuo, né, nessa manhã e nessa tarde também, né. Eu vou compartilhar aqui minha tela e dizer da importância, né, desse trabalho no âmbito aí do CLIA e também o Global Evaluation Initiative,
entre outros também parceiros que estão fomentando, né, a cultura do monitoramento e avaliação de políticas públicas, né, no mundo, no Brasil e no mundo, né? Então, a gente vai trazer aqui um pouco da experiência do Estado do Espírito Santo, que a gente coloca aqui alguns indicadores que a gente vai apresentar. A gente pode entender que o Estado do Espírito Santo, no atual momento que o Brasil vive, né, os maus exemplos do nosso governo federal, né, e infelizmente aí entristece muitos brasileiros, né, sobretudo quando são projetados aí para o mundo, né, a gente tem um Brasil que dá certo, e o Estado do Espírito Santo faz parte desse Brasil, onde os brasileiros não desistem, né, do desenvolvimento do nosso país a partir de evidências empíricas, uma gestão equilibrada e responsável com todos os brasileiros. E no lado desse Brasil que dá certo, a gente tem casos como o Ceará, bem destacado aí pelo professor João Mário, também o Estado do Espírito Santo, que a gente considera aí um Estado luz para o Brasil. O Espírito Santo, para quem não conhece, aí, fica aqui na região sudeste do Brasil, próximo do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, e se situa no litoral, né? É um estado aí com um pouco mais de 4 milhões de habitantes. O Espírito Santo vem ganhando notoriedade nacional. Aqui eu trago uma fala de um especialista, né? Uma pessoa com grande influência no Brasil, que é o Luiz Gustavo Medina, o Teco Medina, né? Que ele, num recente evento que ele participou, ele disse o seguinte, ó, que o Brasil resolveu ser menos Espírito Santo e mais Rio de Janeiro. O Espírito Santo, para algumas coisas, está tão à frente dos outros estados que é uma pena que a gente continue achando que o improviso brasileiro carioca, né, no Rio de Janeiro, dá certo. Então, hoje, a política pública, no século XXI, a gente não tem espaço para improviso, né? A gente sabe da dificuldade das finanças públicas, manter o Estado, os estados, os países aí equilibrados, as dificuldades também em torno da sustentabilidade, né? E hoje a gente vivendo a era da informação, a era da tecnologia, a gente deve fomentar essas experiências de gestão eficiente e eficaz no campo das políticas públicas. E aí a gente tem a necessidade de ter líderes, né, estadistas, responsáveis, sobretudo nesses momentos que a gente vive, período da pandemia, né, onde é necessário muita resiliência e também um trabalho para transformar a realidade de estados brasileiros e de países de maneira geral. Aqui está uma fala do nosso governador, Renato Casagrande, que é uma pessoa que dá total apoio à gestão pública com base em evidências científicas, né? E eu vou trazer alguns exemplos trabalhados aqui no âmbito do Estado do Espírito Santo, que se aprimorou com uma parceria que a gente realizou aí no âmbito da FGV Clear, né? Que foi o desenvolvimento do nosso sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, o CIMAP. Então, aqui está uma fala do governador, né, que ele diz o seguinte: sigamos com foco em entregar um Estado mais justo, mais competitivo, mais sustentável e mais inovador do que recebemos. Então, essa condição diferenciada do Espírito Santo ocorre por conta de uma situação nossa de equilíbrio de contas públicas, um compromisso aí ao longo dos últimos governos de manter esse equilíbrio das contas públicas, os governos estadual, né? Uma gestão pública orientada por planos e ações estruturadas, com foco em resultados sociais, econômicos e ambientais. E também todo esse trabalho, como a Gabriela destacou, a relevância da transparência desses dados, dessas informações, para auxiliar a comunicação com a sociedade e reforçar o controle, a integridade sobre a máquina pública, né? Então, a gente tem aí uma premissa, o Estado do Espírito Santo, inclusive, é o estado mais transparente do Brasil, de acordo com o ranking da Controladoria Geral da União, a CGU. Foi retomada essa situação aí do estado mais transparente a partir de 2019, né, a atualização desse ranking. E também a cientificidade, inovação e gestão tecnológica que são relevantes para esse trabalho. Então, alguns indicadores, né,
que são monitorados aqui também no âmbito do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, aqui o CIMAP, que é coordenado pelo Instituto Jones, que é uma instituição de pesquisa, né, aqui do Estado do Espírito Santo, semelhante aí ao IBGE, né, em nível nacional. E a gente tem ali, ó, um indicador da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que permite falar que o Espírito Santo é um estado-luz no equilíbrio das contas públicas. A gente tem um indicador de capacidade de pagamento, né, que possibilita ver a saúde das contas públicas dos entes subnacionais. O Espírito Santo apresenta a maior nota desde 2012 e desde 2014 apresenta nota A nesse ranking da Secretaria do Tesouro Nacional. 2018, 2019, 2020 e agora recentemente o Espírito Santo reafirmou essa situação de equilíbrio das contas públicas também com nota A em 2021. Mesmo na pandemia, o Espírito Santo continua dando exemplo para o Brasil. Esse equilíbrio das contas públicas é possível a partir de um trabalho sério da gestão pública estadual orientada por planos e ações estruturais. Trago aqui um plano que foi desenvolvido, o Instituto Jones participou ativamente na elaboração desse plano, que é um plano de Estado, é o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2030, que dialoga fortemente aí com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E a gente tem como visão chegar em 2030 o Espírito Santo como estado inovador, dinâmico, sustentável. Aí tem toda uma série de indicadores e esses planos, o próprio governador, ele utiliza em todas as elaborações e aprimoramento de políticas públicas. Planos como Espírito Santo 2030, o planejamento estratégico do governo do estado 2019-2022, alinhados com planos internacionais como o próprio aí, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável. E com base nesses planos, o Espírito Santo vem fazendo a diferença. Como, por exemplo, o Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil, primeiro e único, né, até então, a criar um fundo soberano, por meio da Lei 914 de 2019. É um fundo que segue os exemplos aí da Noruega e de Singapura, que poupa recursos do petróleo para as futuras gerações, futuros investimentos aqui no estado do Espírito Santo. Isso daí é destaque, inclusive, na mídia nacional. A gente tem especialistas aí, como a Miriam Leitão, que destacam esse compromisso do estado do Espírito Santo num desenvolvimento sustentável. E aí todo esse trabalho é orientado com base em estudos, né, que acompanham aí estudos e pesquisas que dialogam com a gramática e metodologia do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, a gente consegue monitorar resultados sociais, econômicos, ambientais de diversas políticas públicas aqui no estado. Aqui um exemplo que foi produzido aí no âmbito do CIMAP, né? A nossa amiga Gabriela Lacerda era a nossa diretora aqui do Instituto Jones, né, Gabi? E acompanhou de perto esse desenvolvimento, essas análises, onde a gente analisa desde as políticas de combate à pobreza, educação, saúde, sistema prisional, isso está disponível no site do Instituto. Pelo tempo, a gente não pode detalhar muito, né? Mas, basicamente, essa avaliação executiva aqui, eu coordenei esse trabalho, a gente contou com um trabalho aqui, a pesquisa de estudiosos aqui do Instituto Jones e também a parceria com a academia e as próprias secretarias FINS, Secretaria de Justiça, para analisar, avaliar, né, a questão da proporção preso e vagas aqui no estado. Esse trabalho contribuiu, inclusive, na fase de transição para o desenvolvimento de políticas públicas de reintegração do preso e do egresso. Avaliações executivas também que possibilitam o desenvolvimento de análises e avaliações de impacto. E aí eu trago aqui o início, aí, né, uma avaliação executiva que se desdobrou, né, numa avaliação de impacto, que foi a análise dos dados de segurança pública aqui do estado do Espírito Santo. O Espírito Santo configurava entre os estados mais violentos do país no ano de 2009, com a taxa de homicídios de 58 homicídios por 100 mil habitantes. Com o trabalho aí de políticas públicas, como essa daqui, ó, o Programa Estado Presente, que é uma política na área de segurança pública que convergem ações aí de proteção policial e prevenção ao crime,
o Espírito Santo reduziu consideravelmente seus indicadores de violência. Aqui é um estudo que foi coordenado pelo professor Daniel Cerqueira, nosso diretor-presidente, que saúda todos aí que estão acompanhando, uma saudação especial aí para o conterrâneo dele, professor André Portela. Esse estudo coordenado pelo professor Daniel Cerqueira, ele identificou que, por conta de políticas como Estado presente, a gente alcançou uma redução de 10,2% no número de homicídios no Estado do Espírito Santo. E ele fez uma avaliação de impacto, está disponível também esse estudo no site do IPEA, no site do Instituto também, né, que comprovou aí a eficiência e eficácia do programa Estado Presente. Os resultados dessa pesquisa, que utilizou um método de controle sintético, né, indicam que, se não fosse a política adotada aqui no Espírito Santo, em 2011, 2014, né, o número de homicídios aumentaria em 29% nesse período. O programa Estado Presente, ele foi descontinuado em 2015, né, e agora retomou, né, em 2019, e possibilitou o Estado do Espírito Santo se tornar referência tanto para o governo federal, que convidou o Estado do Espírito Santo lá no Ministério da Justiça a apresentar essa experiência do programa Estado Presente. Aqui está o nosso secretário de Planejamento e coordenador do programa Estado Presente, e destacando os resultados. Em 2019, com a retomada do programa Estado Presente, a gente chegou no menor número de homicídios registrados na série histórica aqui do Espírito Santo. 2009 foi o pior ano, né? Depois veio caindo. Teve um período aqui que a gente teve uma crise na área de segurança pública em 2017, mas voltou a cair, chegando a esse menor patamar em 2019. Em 2020 aumentou um pouco, os efeitos aí, né, da pandemia também, que eu quero comentar agora especificamente sobre a questão da pandemia. Dá para detalhar um pouco mais esses dados, mas eu não quero avançar aí no tempo. Tem outros exemplos que a gente poderia comentar de avaliação executiva que depois se desdobrou numa avaliação de impacto. Então, isso a gente vem desenvolvendo aqui cotidianamente, esses trabalhos que auxiliam a elaboração e o aprimoramento de políticas públicas e fomentar essa cultura do monitoramento e avaliação. Foi muito importante o CLEAR, logo no início, com os cursos que foram ministrados, né? Essa convocatória, Gabriela, é excelente para difundir e fortalecer essa cultura do monitoramento e avaliação no Brasil e no mundo. Aqui, a questão da transparência que eu comentei, é o penúltimo ponto que eu vou falar. O Espírito Santo é referência e transparência para o Brasil, né? É o estado mais transparente do Brasil, foi retomado aí esse resultado em 2020, e todo esse trabalho da avaliação, do monitoramento, tem a transparência, é tudo divulgado, dialogado com os gestores, né? E essa orientação é a orientação do nosso governador, Renato Casagrande, que tem como sua premissa aí a questão da transparência também. Aqui, já puxando para o nosso segundo ponto que eu quero destacar, a questão da pandemia. O Espírito Santo realizou um trabalho diferenciado na pandemia. Se destacou em ranking aí, de organizações como a Transparência Internacional. O Espírito Santo ficou em primeiro lugar, nota máxima, né, 100 pontos, no ranking da Transparência Internacional das compras emergenciais da pandemia. Depois eu vou deixar essa apresentação, vocês podem consultar o próprio site aqui e comprovar isso, tá? Também organizações de transparência, as estatísticas da Covid, o Espírito Santo, primeiro lugar, único estado com nota máxima, de acordo com a OKBR, né? Então, são resultados aí que comprovam essa transparência. Isso daqui coroa, né? Traz aí uma certificação de que a gente está no caminho certo, né? Claro que tem pontos para a gente aprimorar, como o meu amigo João Mário destacou, né? Sempre tem como a gente aprimorar nesse trabalho contínuo aí da máquina pública, né? Da administração pública. E aí a gente conseguiu chegar nesse nível dos trabalhos de monitoramento e avaliação por conta da criação, né? E o desenvolvimento do sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, o CIMAP, que foi criado pela Lei 10.744, tem uma estrutura que possibilita definir quais são as políticas que vão ser monitoradas e avaliadas de acordo com as secretarias, que também dialogam com os beneficiários. A gente traz para a construção, monitoramento aí
e avaliação, esse olhar dos beneficiários. Tem políticas que a gente está monitorando e avaliando agora que tem essa premissa bem forte. O Instituto Jones está aqui, ó, Instituto Jones de Santos Neves, integra um núcleo de monitoramento e avaliação no nível tático, lembrando que no nível estratégico o próprio governador acompanha essas definições, e o Centro de Monitoramento e Avaliação, que engloba toda a estrutura do governo do Estado. Aqui está a linha do tempo, né? O Espírito Santo já tem uma tradição desde 2010, algumas experiências de monitoramento e avaliação, o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, em 2017, e cada ano a gente tem uma lei, um decreto, na verdade, ó, que estabelece as políticas que estão sendo monitoradas e avaliadas. Aqui estão algumas dessas políticas, podem ver aí, ó, desenvolvimento social, educação, meio ambiente, saúde, direitos humanos, segurança, cultura, entre outras áreas que são monitoradas e avaliadas. E o grande diferencial é essa parceria, essa rede de parceiros, né? A FGV, CLIER, né? O INSPE, a gente vem expandindo essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado, a Universidade Federal, a Escola de Serviço Público, a nossa Fundação de Pesquisa, e tudo isso que eu comentei aqui agora está no site do Instituto, vou deixar o link ali para quem quiser consultar, e nos colocamos à disposição. E aí, para finalizar minha fala, com base nessa cientificidade, inovação e gestão tecnológica, o Estado do Espírito Santo conseguiu superar os piores momentos da pandemia, em 2019, a pandemia da Covid-19, né? O governador, logo no início da pandemia aqui no Estado, em 2020, né, convocou toda a estrutura de governo e o Instituto Jones, no âmbito do CIMAP, foi convocado para participar e produzir informação para auxiliar o planejamento e a tomada de decisão em relação às ações de mitigação e controle da pandemia. A gente desenvolveu esse painel, né, a importância aí da gestão tecnológica, as informações, a transparência, comunicando com a população. Desenvolvemos também aí um mapa e uma matriz de risco, desenvolvemos uma metodologia própria, foi o primeiro estado a ter esse mapa e a matriz. A população segue isso daqui, semanalmente atualizado até hoje em dia, né? Que a gente está com controle maior da pandemia, e isso contribuiu, essa questão dessa avaliação executiva, inclusive para comunicar e conscientizar a população dos riscos da pandemia. Isso é muito elogiado, esse trabalho que foi desenvolvido e reconhecido nacionalmente. Teve o envolvimento direto do nosso governador, Renato Casagrande, envolvendo aí Corpo de Bombeiros. Daqui é uma reunião no período mais crítico que a gente teve da pandemia, aqui lá no mês de março e abril de 2020. A gente estava lá participando, buscando soluções para tomada de decisão rápida, né? Planejamento, a gente estava ali com a pandemia, ninguém esperava uma pandemia nessa proporção, e a gente conseguiu desenvolver estratégias, eu vou citar aqui algumas delas, ó, uma gestão de risco que envolveu planejamento e tomada de decisão com base em evidências científicas. No Brasil, a gente teve aí dois grupos muito fortes, né? Os negacionistas e os alarmistas, né? E o Espírito Santo tomou a via do meio, a via da cientificidade, tomada de decisão e planejamento com base em evidências científicas. E a gente teve aí o mapa e a matriz de risco, outra estratégia importante, uma expansão dos leitos de UTI para tratamento COVID, que possibilitou o Espírito Santo enfrentar 3 picos da pandemia sem colapsar o sistema de saúde, fornecendo atendimento digno para a população, todos esses indicadores sendo acompanhados por esse grupo, a testagem em massa da população superior à média nacional. Nos momentos de expansão da pandemia, foram adotadas medidas de mitigação para aumentar o distanciamento social. Destaque o Espírito Santo aí também, né, entre os estados na vacinação da Covid. Somos o 4º estado que mais vacina a população aqui no Brasil, e também mantendo o diálogo transparente e permanente com os entes federados, poderes, instituições e a população. Toda semana o governador dialoga com a população. Nós participamos de uma reunião semanal até hoje, desde o início da pandemia, para fornecer essas informações e auxiliar o planejamento e a tomada de decisão. Aqui está um dado, ó, a questão dos leitos. O Espírito Santo é o estado que tem a maior taxa de leitos por habitantes, leitos de UTI Covid,
é um legado que vai ficar da pandemia, né? A importância desse equilíbrio, prudência, responsabilidade, transparência, atrelado à tecnologia e cientificidade. Isso sem falar de avaliações executivas que a gente realizou aqui no Instituto, no âmbito do CIMAP e do NIE também, calculando aí o número de vidas preservadas com as ações realizadas aqui para mitigar os efeitos da pandemia. E mais recentemente aí, agora em setembro, nós fizemos aí uma análise do número de vidas preservadas com a vacinação. 2.000 vidas preservadas aqui no estado do Espírito Santo até julho, com o advento da vacinação. Poderia ter sido maior se o Brasil não se sujeitasse aí o governo federal a ficar defendendo uma ótica negacionista, né? O Brasil acabou iniciando o processo de vacinação de forma tardia, né? Por conta da postura do nosso presidente, que até hoje não se vacinou e ainda fica defendendo esse ponto de vista negacionista que envergonha muitos brasileiros para o mundo. Então, finalizo aqui minha fala dizendo que as avaliações executivas, avaliações de impacto, a cultura do monitoramento e avaliação na gestão pública, as evidências empíricas contribuem para a gente desenvolver políticas públicas mais eficientes e eficazes. O Espírito Santo é um exemplo disso. E a gente pode dizer, com base nessas evidências, que o Espírito Santo é hoje um estado luz para o Brasil. E, para finalizar, a gente se coloca à disposição, em nome aí do nosso diretor-presidente, a receber e dialogar aí virtualmente, presencialmente também, com os nossos parceiros aí da rede, para estar aprendendo e tendo um intercâmbio dessas experiências contínuas. O João Mário, a gente já realizou várias reuniões, já visitamos o IPES já esteve aqui no Instituto, e essa troca é muito positiva. Quem estiver aqui presencialmente, tiver a oportunidade de vir aqui presencialmente no Espírito Santo, a gente garante aí para vocês conhecerem a nossa famosa muqueca capixaba, né, que é o nosso prato típico aí, que destaca ainda mais o nosso estado no Brasil com uma culinária bem peculiar aí, a nossa muqueca. É isso, obrigado aí pelo convite e nos colocamos à disposição. Muito obrigado, Pablo. Sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo é um exemplo a ser seguido. Nós havemos de lá ir para experimentar esta muqueca. Da mesma forma que convidamos para vir cá para Cabo Verde também experimentar a nossa cachupa, não irá se arrepender de certeza. Vamos de imediato passar a palavra para o nosso último paneelista, o Ian Goldman. Tenha bondade. So, hello everybody, my name is Ian Goldman. I am the former head of evaluation in the South African government, and I'm currently with the Universities of Witwatersrand, the CLEAR Centre there, and the University of Cape Town. I'm going to talk mostly about African experience, but I also undertook a rapid evaluation myself in Venezuela and recently with the United Nations Evaluation Group. So I'll talk a little bit about those. I mean, firstly, there are different approaches to rapid evaluation. One is doing a full evaluation process, but more quickly, which we are referring to as rapid evaluation. Another is trying to draw from existing evaluations, so you don't need to do a new one. And we've seen examples of that in work on the voluntary national reviews on the SDGs in Nigeria and Madagascar, and on a smallholder evaluation in South Africa, and also on using evaluative workshops as a way of getting very rapid evaluative findings. And in this guide that I've got the link here to, there's a guide that's published with UNICEF, between CLEAR and UNICEF, on using these different models. And I originally started developing these models when I was in the Department of Planning, Monitoring and Evaluation. And then when I left, I've been carrying on this with African M&E Partnership, Twende Mbele, and with CLEAR, Anglophone Africa, and UNICEF. But today I'm going to focus primarily on the first of these, not on the others. And what did we do? We've developed guidelines for each of these approaches. We've been training African governments to undertake rapid evaluation
through a 3-day training course where we actually develop the evaluation plan with the team that will actually undertake the evaluation. So it's a very hands-on experiential approach, and you can see the countries there that we've done this with. Also, there's a training that we've been running, the CLEAR Centre's been running with UNICEF to support African governments to embed evaluation in their voluntary national reviews. And in that training, we've done a 1-day module on rapid evaluation, a 1-day module on doing synthesis, and 1 day on evaluative workshops. And I've been involved personally in a rapid evaluation with UNICEF in Venezuela, and a form of evaluation with the United Nations Evaluation Group on UN agencies' work in national evaluation capacity development. And I've just got a picture at the bottom of the slide of the evaluation guideline that we developed, which has now been translated into French. And I think CLEAR Brazil has also translated this into Portuguese to use with Lusophone countries. But what do we mean by rapid? So in our case, while CLEAR LAC, for example, Mexico actually has, CONIVAL has had a very interesting model of a type of very systematic, similar and fairly simple evaluations, which are done like with the American PART model. That's one way where they managed to do many evaluations using the simplified model. But we haven't taken that approach like in South Africa and Africa. We tended to use the model of more in-depth evaluations. So in this case, we were trying to do more in-depth evaluations, but in a shorter time. And by that shorter time, we mean 6 to 12 weeks to production of the report. But there's not just the issue about the time to actually do the evaluation itself. It's also how can we reduce the time on the preparation process and the process afterwards, where you do the management response or improvement plan and get the evaluation sort of embedded in the system. Another question we've had is how can we use rapid evaluations to not just have independent outsourced evaluations, but find a way to use monitoring and evaluation staff in government to do the evaluations, to reduce costs, but also to build a capacity in government to do evaluations. And we've been exploring, and you'll see this in the guideline, if the guidelines shared, the possibility of a facilitated evaluation. So you have an evaluation expert, but you don't outsource the evaluation to them. You use them as a facilitator of the evaluation, working with the internal team to build capacity. So when we think about the stages, from thinking of the idea to using the evaluations, there's a pre-evaluation stage where you might develop a concept note, you might develop terms of reference, you'd plan the design, you decide on the management and governance arrangements, you get the buy-in from stakeholders, and you might have to do supply chain processes to procure evaluator, either if they're a facilitator or if you're getting them to actually do the evaluation. Then there's the evaluation, doing the evaluation itself. And finally, as I mentioned, after the evaluation, the management response and improvement plan. And we need to think up how we can reduce all of the time on all of this while all those stages are actually important. And so how can we do them more rapidly? When looking at rapid evaluations, it's also important to look at which situations actually favor a rapid one versus a longer and more robust one. And you need to be, where the program or policy is very large and you need a very clear picture of benefits, or where the implications of the policy and the evaluation is critical, or where there's a lot at stake, or for example, there's a lot of contention about the program or policy. So it's very important that the result of the evaluation can't be challenged, then it doesn't make sense to do a rapid one. It's better to do a longer, more robust one. Similarly, where you can anticipate and plan for decision points by scheduling the evaluation well in time. For example, a program is going to end in 3 years' time. You plan the evaluation to happen 2.5 years before, so you've got the result in time for your planning later. But where the situations which do favor rapid is where you need real-time feedback, you need to get the results quickly, say in 2 or 3 months,
Where the primary purpose is more formative to feed into ongoing policy and planning processes, you're trying to that formative approach in terms of organizational learning. Also where your budget is limited and where you're able to focus on narrower topics and or specific geographical areas. So when you undertake it, you need to do very good preparation. Just because you're doing the evaluation rapidly, you have to do the preparation very well so you can be very efficient. A key element is limiting the scope, limiting the evaluation questions and limiting the geographical scope. It's important also to think about pragmatic and shortened methods. On the next slide, I'll talk about that. Working in teams to maximize the work that can happen in parallel, and trying to make sure perhaps that you have more accessible outputs, short reports, short videos. Doing a long report always takes a long time, so perhaps focusing on short reports and short videos or evidence briefs. And in the actual methods for the evaluation itself, perhaps reducing a literature review to a few critical international papers, narrowing down the secondary data you're going to look at. Where possible, depending more on using existing data rather than collecting new data. Where you're collecting new data, reducing your data points. Trying to do more group work rather than individual interviews. Perhaps doing phone interviews rather than face-to-face. Perhaps doing short interviews, for example, online, but in all these cases, being careful about how you're going to deal with bias. So you need to, there's a tension here between the robustness and the speed of the evaluation. So you need to think of issues about representativity so that you can make inferences from the results, the external validity of your results, the rigor of your individual methods, but you're limited by the time available. Making sure you're triangulating so that even if you're doing shortened methods, you're using the triangulation to try and validate what you're doing. Making sure, being very careful about the stakeholders so that although you may do fewer interviews than you would in a full evaluation, you've got the key stakeholders. And within that key stakeholders, making sure that those key stakeholders also give you a 360-degree picture of the intervention in question. Another thing you can think about is using expert panels to try and speed up your feedback, and validation by people who know the situation well. All of these are tools you can use to try and speed up the process. Now, as I mentioned, this training has been run in various countries in Africa. And in South Africa, there's been one rapid evaluation that has been done as a result. This has been done internally. The Western Cape Province, which is one of our 9 states in South Africa, has done 3 internal evaluations linked to the COVID response, and there's been a lot of policymaker interest. Benin has done 2 using a facilitated model. Sierra Leone has done 2 using an internal model. Ghana has done 2. And personally, I've also been involved in a couple myself, as I mentioned. So what are some of the key lessons? So Ghana reported that their key lessons were, they found that because it was timely, it was really helpful in providing insightful evidence to the respective ministers and their implementation teams. It deepened the interests and appetite of the respective ministries for evidence to inform their decisions. And it has also helped to demystify perceptions about the complexity of evaluations, because evaluations often generate a lot of fear in decision makers. And some other key lessons I draw overall is the importance of seeing the time for the evaluation, not as just doing the research process itself, but the preparation and the post-evaluation stage of the improvement plan, etc. You need to allocate the time to build ownership. So what I saw is in some of the rapid evaluations, people tried to skip the preparation stage and just try and speed up the actual doing of the evaluation. And that led to problems in terms of ownership. So you can't skip that preparation, the building ownership, etc. But you must limit the scope. And I saw, for example, in the Venezuela evaluation I did, although we were trying to do this rapidly, people were very reluctant to reduce the number of interviews we were going to do.
And also in the Venezuela example, what I did was to use workshops to build picture and validate results, and using workshops to get a big picture very rapidly after an initial review of what the situation was on the ground. The evaluations need careful design, and we ran this 3-day course to help the teams actually design the evaluation. And fourthly, I think it is possible to do the evaluations internally, and I think this is very important, to move away from the obsession with independence to rather focusing on objectivity and credibility, and trying to see how we can actually build capacity to do evaluations using an evaluation expert as a facilitator. But what has come up in trying to do this is we need to give government staff more training in research skills. It needs the people to be able to allocate the time from their work to be able to do this. So you've got to get the authorization to do this. But it can be very powerful when people internally do this. For example, in Sierra Leone, people from the education ministry were actually going out to schools to do the evaluation, and they found the process very powerful. So, you know, it can be a very effective process. So I'll leave it there. Thank you very much. Obrigado, Ian, Pablo, João Mário e Gabriela, muitíssimo obrigado pelas brilhantes intervenções, não é? É claro, né? Ficou claro aqui nas intervenções de todos a importância, não é, da avaliação como elemento fundamental, não é, para se avançar na formulação e execução de políticas de qualidade. O Pablo falou de algo interessante, que é: não há espaços para improviso, e realmente vivemos um momento que realmente não se pode improvisar, não é? A pandemia trouxe-nos esta clareza de que as decisões devem ser precedidas da melhor informação técnica disponível, não é? E essa informação técnica disponível terá de advir, não é, das avaliações. Vamos abrir o espaço para debates, mas eu antes queria colocar duas questões para todos os painelistas. A primeira questão e tem a ver com, digamos, tendo em conta a vossa experiência, não é? Qual é que foi, digamos, os principais aprendizados dessa vossa trajetória, não é? E como essa vossa trajetória pode funcionar em termos de boas práticas para, digamos, que a avaliação seja plenamente integrada na formulação das políticas e execução das políticas aqui nos países da África. Como é que podemos, que desafios, não é, devem ser equacionados e vencidos para que esta cultura de monitoramento e avaliação seja efetivamente implementada aqui nos nossos países africanos e em todos os países que nos assistam, certo? A segunda questão tem a ver com qual foi a experiência do MNI, não é? Como é que essa experiência foi utilizada no combate, não é, da pandemia do Covid-19, não é? Sabemos que, como o Pablo falou, não é? O Espírito Santo enfim, é um exemplo no Brasil. Nós queríamos ver da vossa experiência como é que utilizaram o MNI para combater a pandemia do Covid-19. Eu começo pelo Ian, não é? Que foi o último, será o primeiro a responder. Ian. Não sei se eu fui claro. Yeah. Yeah, I mean, I think that, you know, there's some of the questions there were not specifically about rapid evaluation. They're more generally about how you set up your evaluation system. And I think it's very important when you set up your monitoring and evaluation or evaluation system that the whole system is based on what's called a utilization focus. How do you make sure that the evaluations are owned by the key decision makers? So when they get the results, they act on them.
because you know, and I you know, there's experiences when it's done in an autocratic and punitive way, people reject them and they won't use them. So I think the key thing is building a culture where it's part of the system and people see that it's how to build continuous improvement. It's not about punishing people. I mean, there's a lot of detail one can go into in that. And, you know, and I mean, in South Africa's case, I didn't talk about, for example, the way the general system was developed, which is very much around utilization. But in summary, I think that's what I would say. Muito obrigado, Ian. Pablo, realmente não há espaço para improviso. Isso mesmo, João. Hoje em dia, né, a gente sabe aí da dificuldade, olhando principalmente a realidade brasileira, né? A gente está falando de um país que desde 2014 vive uma situação de déficit primário nas contas públicas, né? Um país que não consegue tracionar, né, o crescimento, o desenvolvimento econômico também, né? Então, ocorreu uma deteriorização muito forte, né, dos aspectos econômicos. O Brasil também, né, hoje vive aí uma realidade com mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. O retorno aí com força da pobreza, extrema pobreza, né? Então, a gente não tem espaço na elaboração, no aprimoramento de políticas públicas para o improviso e para o achismo, né? O caminho é a gente utilizar as evidências científicas, os métodos, né? Além disso, a gente respaldar em experiências também, né? A gente não precisa de reinventar a roda. O caso da segurança pública, né? O programa Estado Presente, quando foi montado lá em 2011, né? Já tinha ali experiências positivas, boas práticas na área de segurança pública. O próprio Compstat lá de Nova York, né? As experiências de Bogotá e Medellín no combate à criminalidade. A gente também tinha experiência aqui no Brasil do Pacto pela Vida, né? Lá em Pernambuco. Então, a gente aprende com essas experiências e adequa às nossas especificidades com base nos métodos, né? E também nessa gramática teórico-conceitual que é bem específica do monitoramento e avaliação de políticas públicas, né? Que vem ganhando aí espaço, mas a gente tem que potencializar ainda mais. E o caminho para fortalecer isso em outros países, em outros continentes, né? E até aqui no Brasil também, em outros estados, na ótica dos municípios, né? A gente observa aqui no Espírito Santo mesmo, né? Essa cultura do monitoramento e avaliação sendo difundida ao longo dos últimos anos no governo do estado. E a gente vem fazendo um esforço junto com a nossa escola de serviço público para difundir essa cultura no âmbito dos municípios. Ainda não é muito forte a cultura do monitoramento e avaliação nos municípios aqui do estado. E é muito importante a cultura do monitoramento e avaliação se consolidar no âmbito dos municípios, porque as políticas públicas, né, a grande maioria das políticas públicas, desde o Sistema Nacional, o Sistema Único de Saúde, o SUS, o nosso sistema de assistência social também, a política urbana brasileira também, os planos diretores, eles são pensados e implementados na escala local, uma perspectiva geográfica, né? Então, é um trabalho que a gente pretende ver os resultados aí no âmbito dos municípios a médio e longo prazo, né? E essas experiências aí da capacitação, da formação, da difusão desses conhecimentos atuam como verdadeiros catalisadores nesse processo de consolidação da cultura do monitoramento e avaliação. E aqui no Brasil a gente tem uma referência, né, nacional e internacional, que é o trabalho da equipe aí do nosso amigo professor André Portela, né? Então, relevante reforçar isso, né, e fortalecer essa rede do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Obrigado, Pablo. João Mário. Sobre essas questões, João, você perguntou assim de uma maneira mais geral, eu vou, por exemplo, no tocante à pandemia, como é que essa
sistema de monitoramento e avaliação caminhou durante a pandemia. Aqui no estado do Ceará, o que a gente já vinha, de certa forma, fazendo e apenas focalizamos mais foi priorizar políticas públicas na área social, nessa parte de avaliação executiva. Então, a energia em 2020, agora em 2021, está sendo na parte de avaliação executiva de políticas sociais, de combate à pobreza, e eu cito o cartão Mais Infância, eu já citei na minha apresentação, mas porque essa é uma política hoje prioritária do governo, ampliar para 150 mil famílias atendidas num programa de transferência de renda, complementando o Bolsa Família, que é um programa do governo federal, e dando prioridade a essas famílias em políticas públicas. Então, dado que há uma expansão muito grande desse programa, foi requisitado aqui para o IPS, no seu Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas, uma avaliação executiva dessa política. Então, é um exemplo de como, durante a pandemia, a focalização tem sido no Estado muito grande em ações sociais para mitigar a situação dos mais vulneráveis e para que isso ocorra da maneira mais eficiente, melhor, que essas políticas passem por uma avaliação executiva que rapidamente, 3 meses, a gente apresenta algum resultado. Na questão de como difundir essa cultura, é um processo, né, João? A gente vai avançando, às vezes, um pouco lentamente, um pouco mais rapidamente, depende muito do momento do gestor que está à frente, mas é nesse diálogo constante com a alta gestão do Estado, com os gestores das secretarias, mostrar, como eu falei na minha apresentação, que a avaliação traz benefício no sentido de melhorar a eficiência da política pública e não punição para o gestor daquela política. Então, é um processo, nós que estamos, às vezes, conduzindo isso, queremos uma rapidez maior, mas a gente tem que ter a paciência e entender que isso mudar a cultura não é uma coisa fácil. Às vezes, isso demora tempo e é importante que seja feito em cada passo de maneira bem consolidada para que não haja retrocesso. Melhor andar, às vezes, não na velocidade tão rápida, mas sempre constante, do que ter retrocessos. Obrigado, João. Eu tenho esta tarefa ingrata. Gabriela, 1 minuto. Just a minute, very quickly. There are so many things that I would like to say, but what are the main lessons from our trajectories and what are good practices and challenges? That's a very big question. And then the COVID. Well, I would say when I was General Director of Evaluation at Coneval, when we implemented this executive evaluation, I was coming from academia, just from my PhD in Chicago. So I thought evaluation was supposed to be, this very rigorous endeavor. Then we had to make this exercise of doing these rapid evaluations for more than 100 programs. So what lessons? I think evaluation, you have to see what the evaluation needs are from the country, right? From the context, from the particular context, from the political and administrative context. After more than 10 years of implementing evaluations of this type in Mexico, that are limited, as Ian said, that are not in-depth but rapid in the way they do it in Africa, I would say that the gain is getting in very valid information from very diverse set of interventions that has given us knowledge on what works and what does not work. Some lessons, the mechanisms for appropriation and understanding from key stakeholders are key. Having clarity on the evaluation process, define users, and guaranteeing the quality of the evaluation is very key. And on the COVID, I would say that one very, very important thing is open data systems. Open data systems have to be reinforced and strengthened in our countries at the national and subnational level in order for us to understand what the different interventions, what are the results of the different interventions, being social or economic. So we need to strengthen that to be able to do
better evaluation, and I would leave it at that because we don't have any more time. But I hope we can have a debate with more time to talk about the different perspectives on rapid or executive evaluations. Thank you. Muito obrigada, Gabriela Pérez. Eu espero também que venhamos a ter mais oportunidades desta para aprofundarmos este debate. Infelizmente, eu estou sendo sinalizado para chamar o professor André Portela. Eu agradeço imenso a oportunidade. Daqui de Cabo Verde, nós enviamos a equipa da Direção Nacional de Planeamento, enviamos um forte abraço a todos e que estas iniciativas voltem a acontecer o mais rapidamente possível. Um grande abraço. Muito obrigado, João Tavares, pela excelente condução da discussão aqui, do trabalho. Gostaria de agradecer os nossos panelistas, Gabriela, Pablo, João Mário, Ian, pelas excelentes exposições. E gostaria também de agradecer a todos aqui presentes que estão acompanhando na nossa discussão e esse webinário até agora. Tivemos as experiências do México, duas do Brasil, do estado do Ceará e do Espírito Santo, como também a experiência do Ian na África do Sul e na Venezuela. Como vocês todos e todas puderam ver, né, a avaliação executiva, o que tem de comum entre todas elas é que é uma resposta rápida a uma demanda de avaliação bem específica, mas que, enfim, a sua aplicação varia muito em metodologias, disponibilidade de dados, etc., mas tem uma estrutura, né, que pode ser aprendida e aplicada em vários contextos, e ela é muito útil para informar rapidamente os gestores, a opinião pública, enfim, os tomadores de decisão, para aplicar, enfim, esse conhecimento a fim de aprimorar a política. Mas eu gostaria, mais uma vez, então, de reiterar que, com isto, lançamos a convocatória para a avaliação executiva do CLIAR Lab, e está nas nossas páginas todas as informações necessárias, caso vocês tenham interesse, e gostaria de convidar todos e todas a entrar na página, a se inscrever no programa, né, e faremos uma seleção. Idealmente, nós gostaríamos de atender a todos os pedidos e a todas as inscrições, mas não temos suficiente pessoas e recursos para atender todos simultaneamente, então vamos fazer esse critério de escolhas, né, de algumas desses, mas isso é um programa nosso lançado agora pela primeira vez, mas recorrente. Estaremos de tempos em tempos fazendo isso, então a ideia é termos continuamente esse tipo de programa. Então, aqueles e aquelas que gostarem, que desejarem participar, se não, por alguma razão, não conseguirmos começar agora, essa primeira vez, terá outras oportunidades também. Sigam em contato conosco, que para nós é sempre uma alegria poder colaborar com todos e todas. Muito obrigado mais uma vez. E, por fim, eu quero agradecer à equipe do CLIA que colocou todo este evento de pé. Então, temos aqui o Luciano, a Gabriela, a Marina, enfim, uma opção de gente, todos que trabalharam aqui. É um trabalho de equipe e essas pessoas foram maravilhosas em colocar tudo isso de pé. Sem os esforços e a dedicação delas, não estaríamos aqui todos juntos agora para discutir isso. Então, obrigado a essa equipe maravilhosa que, com muito esforço, muita dedicação e muita convicção na importância de monitoramento e avaliação, coloca todas essas atividades de pé e faz o CLIA existir. Assim como a equipe da Gabriela, lá, que eu sei também, né, Gabi, lá no México, é uma equipe também super dedicada. Então, essa família CLIA, ela trabalha sempre muito junto e com muita dedicação. Muito obrigado a todos e todas e tenham uma boa tarde. Tchau. Até mais, tudo de bom. Tchau.